E aí, pessoal? Tudo certinho? Ah, beleza, até esqueci do meu fone aqui, cara. Sou amador. Oi, Lu. Estão me ouvindo, pessoal? Tudo certinho? Se vocês estiverem me ouvindo bem. Então tá. Então, pessoal, né, antes da gente chamar o nosso convidado especial, que não é surpresa, né, acredito. Olha aí, hein? Que momento, Rafa Valandro. Então, a gente está começando então, né, um tempo litúrgico muito importante para nós, que é o tempo comum, né? E a gente quis começar dessa forma, assim, retomando talvez alguns pontos de Pentecostes, né? Que agora a gente tá caminhando, né? E nesse tempo digital, assim, acho que a gente tem refletido bastante sobre tudo isso. E então a gente chamou uma pessoa muito especial para nós, né? Muito querida para nós, para quem, né, tá um tempo a mais no CLJ da Diocese de Caxias, conhece, né, esse rapaz, né? E aí a gente também vai ter uma alegria enorme, assim, né, de poder fazer uma live, assim, né, com o local, né, com o vicariato que fundou, né, o CLJ e que está fundando, né, o CLJ na Diocese de Caxias, né? E isso vai ser uma experiência sensacional. Então vamos lá, né? Acho que vai ser um momento bem interessante. Aê! E aí, meu querido, É, tudo bem? tudo, cá estamos. Tudo certo? Tudo bem, graças a Certo. Deus, graças a Deus. Então, eu só dar mais um aviso pro pessoal. Pessoal, se vocês quiserem, né, podem mandar perguntas, né, pro Patrick, ele já vai se apresentar melhor, né, mas se vocês quiserem mandar alguma pergunta, tem a nossa caixinha de perguntas aqui embaixo, do lado dos comentários, e a gente vai conversando, né, a partir disso também. Está bem? E também, qualquer coisa, mandem aí alguma mensagem aí pelos próprios comentários, certo? Vai lá, Patrick. Ah, primeiramente, boa noite, né, para aqueles que estão vendo a nossa live, que estão conosco. Antes de começar, sim, gostaria de me apresentar, falar um pouquinho, né, de quem eu sou, né, para não ser um estranho na casa de vocês. E, então, eu sou o Patrick, tenho 23 anos, sou da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Gravataí, e esse ano faço parte do vicariato, né, faço parte do secretariado, e tenho a grande graça de fazer parte, né, da presidência, né, com a função de vice-presidente. Fiz o 48º CLJ1, o CLJ2 e o 12º CLJ3, né, já faz bastante tempo que fiz o CLJ1. Inclusive, esse mês faz 9 anos, né, bastante tempo. Nossa. E sempre é uma alegria, né, estar com o pessoal de Bento aí. Já estive em outros momentos, né? E essa experiência e esse estar com ele sempre renova, assim, a nossa fé, o nosso gás, assim, para seguir em frente nessa missão, né? Assim, como nos é dado a nossa LJ1, a nossa missão, nos é apresentado, né? Não é nos dado, nos dado uma pincelada do que é essa missão, né? Mas certamente ela se cumpre muito mais no nosso viver, né? No nosso cotidiano, naquilo que nós buscamos. Enfim. Mas para nós começarmos essa live, né? Eu acho que a melhor forma é através da oração, né? Pedindo a invocação do Espírito Santo, né? Que ele esteja conosco. Então, pelo sinal da Santa Cruz, Senhor Deus, livrai-nos de todo o mal. Pedimos, né? Que Deus esteja conosco, que ele envie sobre nós, né, o seu Santo Espírito. Assim como enviou a esses apóstolos que, por muito tempo, né, assumiram essa missão que era anunciá-la. E possamos, assim, né,
ser esse templo, esses apóstolos que recebem o Espírito Santo e por sua vez também saibam fazer, né? Saibam sentir agraciados por esse Espírito, né? E possamos assim ser boca de Deus, né? Possamos ser coração de Deus, né? Possamos ser face de Deus para aqueles que mais precisam, né? Para as pessoas que nós convivemos, para as pessoas que passam por nós, enfim. Então, pedimos a invocação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos à nossa mãe também que ela possa estar conosco, né? Possa interceder por nós, pelo momento que nós vivemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, para a gente poder iniciar também, né, depois desse momento de oração, a gente vou pedir para o Mateus para que ele faça uma leitura para nós, né, que possa essa leitura ela vai dar um pouco de norte assim daquilo que foi preparado para a gente poder conversar, para que a gente possa meditar sobre o que nos é proposto através desse tema. Né? Um dos escribas, que ouvira a discussão, reconhecendo que respondera muito bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O escriba disse-lhe: Muito bem, mestre. Tens razão de dizer que ele é o único e que não existe outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de toda a inteligência e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. Vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondera com inteligência, disse-lhe: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse é o Evangelho do dia, né? Para aqueles que puderam ler e refletir durante esse dia. A gente trouxe um pouquinho sobre ele porque, na verdade, ele faz uma correlação com isso que nos é proposto, né? Esse tempo que a gente vive, que é o tempo comum, e podendo pegar um pouquinho sobre esse né, da própria leitura, assim, eu gostaria, assim, de ressaltar algumas partes, né? Que fala... só deixa eu achar aqui. Aqui embaixo. Qual é o primeiro mandamento, né? Então foi essa pergunta que foi feita, né, para Jesus, né? Qual é esse o primeiro mandamento? E o primeiro mandamento, Jesus responde, né? Ouve,
Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então essa primeira parte, assim, ele fala, né, que, para mim, pelo menos, que nós precisamos estabelecer essa relação de amor, né, essa relação de amor com Deus, para que possamos entender e abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, para que Deus, através da sua palavra, para que através da nossa vida, através da nossa oração, ele possa falar para nós, né? Então, hoje, né, convido a todos que estão vendo a live, assim, para que a gente possa abrir os nossos corações, né? Possam abrir os nossos ouvidos, possam abrir, né, tudo aquilo que a gente não consegue compreender da vontade de Deus, né? Mas que a partir desse momento, a partir de tudo que de repente for falado, né, possamos estar aberto a isso, né? Possamos estar aberto a deixar que Jesus venha nos direcionar, nos guiar, nos conduzir, né? Que possa abrir as nossas vidas, possa tocar as nossas vidas e assim, né? A partir desse amor, desse entendimento, desse estabilizar esse amor com ele, né? Possamos manter essa relação, né? E assim, partimos para a segunda parte, né? A gente precisa, para a gente poder... Existe aquela velha frase, né? Que um copo vazio não enche outro vazio, né? Então, se a gente está preenchido por Deus, aí sim nós podemos partir para a segunda parte, né? Que é amar o nosso próximo, né? Que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? É preencher o nosso próximo como a nós mesmos, né? Com esse Deus, com esse amor, com essa clareza, né? Então, precisamos dessa clareza, precisamos dessa abertura, desse amor, desse preenchimento, para que possamos preencher outras pessoas. E também isso vai muito ao encontro, assim, da frase que é de Santa Teresinha do Menino Jesus, que eu gosto muito, né? Que não é bastante amar, né? É preciso prová-lo, né? E aí é que a gente prova, né? A gente se reabastece com esse amor, a gente sente esse amor, mas não é bastante, né? Não é o suficiente somente esse amor para nós, né? É preciso prová-lo, né? E Jesus se dá a sua prova na cruz, né? E para nós é através da caridade, através do serviço à igreja, através daquilo que nós temos a oferecer, né? E isso que se prova esse amor por Jesus, né? Prova o que nós sentimos e queremos. Enfim, essa é a primeira parte da leitura, né? Antes de qualquer coisa, assim, de começar a falar, né, enfim, sobre esse tempo comum, sobre a, a nossa missão, enfim, como, né, foi proposto, é uma conversa, então quero que vocês interajam comigo bastante, porque eu gosto de falar um pouco, mas também é novo para mim essa questão de, né, não ter pessoas na frente, só tenho o Matheus aí, então fica difícil, gosto dessa interação, né? O Matheus também, se quiser falar alguma coisa, algum complemento, fica à vontade, né? A gente tá aí pra gente conversar exatamente, né? Então, aproveitem os comentários para falar alguma coisa. Se eu não observar, Matheus pode colocar aí, né? Pode citar que alguém tá falando alguma coisa, para mim, de repente, para que a gente possa construir essa conversa. E também queria, né, aproveitar também para falar um pouquinho assim sobre o que nós vivemos, né? Temos tentado buscar vivenciar dentro da nossa realidade do vicariato, né? Que todo ano é proposto, né, por nós, pelo nosso secretariado, que faz um estudo e depois a uma votação, né, uma frase baseada num documento ou num estudo que nós fazemos, né? E eu também, pensando em tudo que poderia falar, eu consegui fazer essa relação, né, com a frase tema desse ano do nosso vicariato, né? Gostaria também de compartilhar com vocês de Bento aí, e a gente possa também refletir, já que
nós estamos juntos nisso, né? Nessa missão dessa implantação, então por que não partilhar e refletir também em cima disso, né? Então a frase é: amei-te com amor eterno, por isso vos elegi para serem confirmação desse amor. Então ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Então Providência. fala sobre esse amor, fala sobre esse amor que é eterno para nós e que Jesus, né, que Deus nos elege para ser confirmação desse amor, né? Olha que bonito isso, a confirmação do amor de Deus, né? E como a gente tenta, né? Aí vem algumas análises, assim, né, dessa frase, reflexões, enfim, do documento que, deixa eu mostrar, né? É super pequenininho, bem fácil de ler, boa, admito que não li toda ainda, estou lendo algumas partes. É um documento, uma exortação apostólica sinodal que foi lançada pelo Papa no final do ano passado. É Cristo Vivit. É um documento bem pequenininho, né? É um estudo que a gente tem feito dentro do nosso vicariato e ele fala bem direcionado aos jovens. Ele é bem claro, né? Enquanto algumas coisas e fala bastante sobre a missão, sobre o sentido, sobre a nossa finalidade dentro da igreja e tem todo o embasamento assim para a gente entender o porquê que nós estamos, o que nós nos sentimos e também ela se encaixa com a situação que nós vivemos, né? Principalmente porque é um documento muito atual, então é algo que é bem próprio para nós, assim, né? E até mesmo nessa situação de pandemia, assim, a gente consegue achar algumas partes, algumas coisas que se encaixam para esse momento, assim. Mas enfim, voltando ao assunto. Então, eu pensando assim sobre esse tempo comum, né, que nós estamos vivendo, para a gente poder dar início a essa conversa. E se tiver, eu vi que tem o padre, qual é um padre entrou aqui agora, só não vou saber dizer quem é. Lá no começo eu vi que o padre Daniel entrou. Ah, o padre Daniel, exato. Então, se eu estiver falando alguma coisa também equivocada, padre Daniel, aí fique à vontade para me corrigir, né? E acho que às vezes, né, nós nos pegamos pensando que o tempo comum ele é um tempo qualquer, assim, né? Tipo, tempo de fazer nada. Tipo, não é. O tempo comum não serve pra gente fazer nada, né? Porque se fosse para servir para fazer nada, as igrejas estariam fechadas. Estão algumas, né, por conta da circunstância, mas em outros momentos estariam fechadas porque não teria nada para fazer. Mas não. O tempo comum ele tem uma finalidade, sim, né? Não é uma preparação como preparação para receber Jesus ou morte e ressurreição, enfim, né? Toda a preparação que nós temos em outros tempos. Mas o tempo comum ele serve para mostrar, né? E mostrar ao povo de Deus o ministério, o mistério, né? Que é a vida de Jesus, né? Então, mostra muito sobre a esse ministério que ele veio fazer, né? É exatamente sobre a missão que ele veio fazer, né? Então, tem muitas citações de conversas, de diálogos, respostas, ensinamentos, né? Então, traz muito isso, né? Então, esse tempo comum, ele traz para a gente refletir exatamente sobre isso, né? Sobre essa missão, sobre o nosso comprometimento, sobre o que nós viemos fazer aqui, né? Sobre vir estar na Terra. E também, nosso Senhor veio, então, ele tinha uma finalidade, ele também tinha uma missão, então, não caberia, né? Deixar de lado, assim, essa parte, né, também. Então, o tempo comum, ele serve exatamente para isso, né? Claro que a gente celebra todos os domingos também, né, a paixão do Senhor, né? E também é uma preparação para a gente poder vivenciar essa paixão aos domingos, né? Então, basicamente, sobre o tempo comum, né, seria mais isso. Claro que tem várias coisas que nós podemos falar, tem
enquanto a cor, as simbologias, enfim, mas isso eu acredito que seria mais conveniente para um padre, de repente, né, com mais clareza, para que não seja alguma informação equivocada. E mas antes de começar mesmo, eu gostaria de fazer algumas perguntas que eu queria que o pessoal respondesse, né? Preferência. Então, o que é evangelizar? E a partir dessa resposta, como tenho buscado cumpri-la? Como se vive a juventude quando nos deixamos iluminar e transformar o grande anúncio do Evangelho? Como é que a gente vive essa juventude a partir desse anúncio, dessa transformação que vem através do Evangelho? Vamos lá. Não precisam responder as três, respondam a que vocês acharem. Senão a gente toma também muito tempo. Quem sabe tu Se quiser pergunta responder mais também. uma vez, assim, pra o pessoal fixar de novo. Claro. Aqui. O que é evangelizar? A partir dessa resposta de o que é evangelizar, como eu tenho buscado cumpri-lo a esse evangelizar? Como se vive a juventude quando nos deixamos iluminar e transformar pelo grande anúncio do Evangelho? A Olha lá, Gabi pessoal. Olha aí. Isso. Evangelizar é levar o amor de Deus para as pessoas e ser testemunha desse amor. Vamos lá, coragem. Já dizia o Papa. Só a Gabi tá vendo a live, eu acho. Vamos lá, pessoal. Ninguém mais. Eu vou tentar botar aqui as perguntas para fixar elas. Ah, bem. Olha. Marielle. Ficar cumprido através da escuta. Tá. Eu vou dando seguimento, porque daí o pessoal vai respondendo, a gente vai, né, interagindo. Beleza. Então, pra gente não perder muito tempo também enquanto é isso. Até porque eu preparei umas 10 folhas aqui. Tô brincando. Então, né, a gente vai dando seguimento a isto. E a gente vai refletindo, né, sobre esse evangelizar. Né? Será que é simplesmente o evangelizar é uma coisa de ir ao anúncio, é somente ir até a outra pessoa, enfim. O que é de fato esse evangelizar? Né? É só vivenciar? É só levar a boa nova? O que é, né? Então, antes de a gente entender sobre esse evangelizar, a gente precisa entender a nossa missão em si, né? Sobre, acredito, né, que todos nós, Olha aí quem tá respondendo, hein? acredito não,
tenho certeza. Eu acho que tá travando um pouco, não tá? Sim, tá dando uma travadinha, assim. Agora travou legal. Pois é. Eu vejo travar assim, eu tô imaginando. Enfim. Agora Uh, tá, tá me ouvindo? tô ouvindo. Tá, vamos lá. Ah, assim, ó, o teu áudio, ele tá bem mais tranquilo. A imagem às vezes dá uma travada, mas o áudio a gente tá escutando. E assim, ó, Ah, o se eu vídeo tá não te ótimo. escutar, eu já vou dar um grito aí, pra não se perder também o que tu falar. Tá. Então tá. Fica mais Agora eu não fácil. entendi o Se que tu a falou. imagem não tá vendo, tu não entendeu. Tá, então vamos voltar. Antes da gente entender sobre o que é esse evangelizar, né? Entender um pouco sobre, né, se conseguimos cumprir ou não cumprir. Enfim, a gente precisa entender o que antecede isso, né? Que é a nossa missão, né? Como é que a gente vai evangelizar, vai cumprir com esse evangelizar se nós não entendemos qual é a nossa missão em si, né? Porque cada um de nós veio à Terra com uma finalidade, né? Assim como o nosso Senhor Jesus, né? E os discípulos, Maria, enfim, né? Todos tinham a sua missão própria, né? Então, gostaria de dizer que evangelizar não é somente levar a palavra, né? Mas sim vivenciar da nossa vocação, né? Todos nós somos chamados a viver uma vocação e essa vocação ela vai ao encontro dessa missão que nós assumimos, né? Então cada um de nós, né, tem a sua missão, né? O padre tem a missão de ser pastor, uma mãe, um pai tem a função de a mulher, o homem tem a função de ser pais, né? Uma irmã tem uma função de uh, trabalhar dentro da comunidade, servir a comunidade, uh, ou agir com obras de caridade, enfim, né? Cada um tem sua função. Então, para a gente precisar entender a nossa finalidade, como nós iremos evangelizar, né? Nós precisamos entender a nossa vocação, né? E aí eu pergunto, né? Será que nós temos aí esse entendimento e a gente volta um pouco lá sobre a leitura, né? Será que a gente tem os ouvidos abertos para ouvir qual é a nossa vocação, qual é o chamado que nós temos hoje dentro da nossa vivência, dentro daquilo que nós buscamos? Essa é a pergunta. Será que nós conseguimos, né, entender isso? Qual a finalidade da nossa vocação? O chamado que nós temos através da nossa vocação? Então, para a gente poder entender, né, que nós precisamos evangelizar e a gente precisa entender essa parte, né, parte da vocação. E isso é um entendimento que, claro, que isso com o tempo a gente vai compreendendo, vai buscando, vai rezando, né, vai pedindo para Deus nos conceder essa graça para que Ele possa inspirar os nossos corações e também abrir os nossos ouvidos e assim possamos fazer esse discernimento, né, e dessa vocação. E por ser, né, a nossa vocação é onde nós iremos atuar na nossa missão. É lá onde nós conseguiremos evangelizar, né? Então, o evangelizar, ele sim é um testemunhar, né? Ele é transformar aquilo que nós temos em nossa volta, né? E fazer com que essas circunstâncias, essas coisas que nos rodeiam, façam de nós, né, pessoas melhores, pessoas que buscam essa melhoria, a esse Cristo, né? E na verdade, como todos nós, né, temos uma vocação, há uma vocação universal, né? Claro que para unir, para a gente poder ter uma unidade como igreja, a gente tem uma vocação universal que é a santidade e é o amor também, né? E a gente consegue fazer também essa correlação
com a leitura, né? Que falava sobre esse amor, né? Falava sobre uh, esse ouvir a Deus, né? Possamos, para a gente poder entender, para ter conhecimento, ter essa vivência, poder se preencher e assim ir ao outro, né? Então, Não tô te escutando. Agora não. agora tá, Agora sim. tá. Então, como eu falava, né? Eu nem sei o que eu falava, porque eu já nem lembro mais. Não tava ouvindo. O que vocês ouviram? Qual foi a última Não, coisa? não. Não, não, eu ouvi tudo, até onde eu percebi, eu ouvi tudo, daí tu deu uma parada, e aí quando tu começou a perguntar, sei lá, tu concluiu bem o teu raciocínio, pode tocar a Ah, ficha. então ficou... Então, como eu acho que eu falava sobre a questão do vivenciar ali na questão de... em nossos meios, né? Isso, de estar Uhum. no nosso meio, sobre a santidade, sobre o amor, né? Sobre o Transmitir amor, isso. isso, exatamente isso, né? Ah, tá, então tá. Uhum. Então, nós, né, entendemos e, ou deveríamos buscar esse entendimento sobre essa vocação, sobre esse amor. Mas, no entanto, né, é bem complexo isso, e isso a gente vai tendo conforme a nossa maturidade, assim como eu falei antes. E aí eu pergunto, né, nós como jovens, de repente alguns jovens mais novos, 14, 15 anos, de repente não consigam compreender e não conseguem entender o seu chamado, né? Não sabem qual é a sua vocação. Mas nós jovens temos a um chamado, né? Não somente a nossa vocação, mas a gente tem um chamado específico para o jovem. E qual é esse chamado? Qual é esse chamado que nós temos hoje, né? Então, esse chamado assim que nós temos para hoje, vamos dizer que é estar incluso, né, na sociedade e, e ser porta, né, ser a verdade para aquelas pessoas que de repente não conhecem a verdade. Então é importante nós termos esse contato, como eu falava antes, sobre esse contato com Deus, com a palavra de Deus, com o Evangelho, para que a gente possa conhecer a verdade, né? Ter o conhecimento da verdade e assim anunciá-la, né? Assim Hum. poder transformar a realidade que nós temos numa realidade melhor, para que a gente possa fazer todas as coisas, né? Novas coisas, para que a partir da nossa vivência, a partir do nosso testemunho, a partir daquilo que nós entendemos como verdade, e quando eu digo que a gente entende como verdade, é, é a verdade que é apresentado a nós como Jesus, né? A verdade que traz é saber que Jesus é a verdade e somente edificados nele, né? Nós iremos entender e buscar e conhecer, né? Essa é a verdade. Não há como conhecer uma verdade Igreja Católica ou conhecer a Jesus como a nossa verdadeira e única verdade se não termos essa intimidade com Ele. E às vezes, eu digo às vezes, nós caímos na... Só deixa eu me achar aqui que eu já me perdi. Tá. A gente cai no, no relativismo, né? Vamos dizer assim, de querer Tô te ouvindo. tá.
Então, a gente cai no relativismo de querer ser o dono da verdade, mas não conhecer a verdade. E quando a gente tenta tomar como propriedade assim a palavra de Deus e a gente não tem o devido valor, assim, a gente acaba proferindo coisas que não são verdades da nossa igreja, né? E é isso que a gente precisa ter esse cuidado, assim, né? E ela cabe muito à nossa missão, assim, né? Porque se nós não cuidarmos dessas pequenas coisas, certamente vai fazer com que outras pessoas não conheçam, né? Não conheçam a esse Jesus, não queiram, não tenham interesse de receber esse anúncio, né? Receber esse amor que Jesus tem por nós, saber sobre esse amor e não vão querer ter essa experiência de amor que nós temos, né? Então, a gente precisa, né? Já Jesus dizia, né? Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? Somente através dele nós poderemos e conseguiremos chegar ao céu, conseguiremos entender essa verdade, né? Somente nós iremos dar sentido à nossa vida, dar sentido à vida das outras pessoas, se nós conhecermos a Jesus e buscar essa verdade, né? Que é o próprio Jesus. E acredito que quando a gente fala sobre essa verdade, sobre essa missão, e parece que é muito louco, assim, é muito desafiador, e realmente é, né? Quando a gente não consegue entender esses desafios, né? A gente e não consegue entender essa verdade, a gente precisa, né? A gente vem vivendo, final de semana passada a gente vivenciou de Pentecostes, né? O envio do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? Então nós, né, devemos sim, né, invocar o Espírito Santo para que nós possamos confiar em Deus, para que nós possamos conhecer, conseguir entender essa verdade, conhecer esse sentido e o sentido da nossa vocação, o sentido da nossa missão, né? E quando a gente fala sobre essa verdade, assim, eu penso sobre isso, né? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas, enfim. Hoje em dia, a gente, pela situação que nós estamos vivendo, todas as informações que nós temos pela TV, ou pela internet, ou pela rádio, enfim, né? E muitas vezes, essa verdade que eles querem expressar, querem colocar para nós, querem colocar como verdade, na verdade, são de repente até fake news, né? Que é a expressão que nós usamos, enquanto as coisas que não são de fato verdade. E, e quando a gente pede para que o Espírito Santo esteja conosco, né? Em busca dessa verdade, nós vamos abrir os nossos olhos, vamos perceber que nem tudo que falam para nós, tudo que nós lemos, tudo que nós ouvimos é de fato verdade, né? E precisamos estar em comunhão, né? Em comunhão com a nossa igreja, estar em comunhão com aquilo que nós ouvimos, porque isso vai contra aquilo que nós estamos buscando, né? Vai contra aquilo que é a nossa missão dentro da igreja, vai contra tudo que nós somos e buscamos ser, né? E é o céu. E eu refletia sobre isso, assim, sobre essa cegueira, né, que às vezes acontece. Isso, o quanto nós somos, enfim, às vezes a gente não consegue entender, assim, muito bem as coisas, né, e faz com que essas coisas ou aquilo que nós lemos, ou aquilo que nós queremos entender, sejam a verdade que é para nós a verdade, que na verdade não é verdade. Então, a gente precisa ter muito cuidado, assim, né? Claro que na situação que nós vivemos, é o único meio que nós temos, né? De evangelizar, de levar a nossa missão. É por meio da internet, enfim, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado, né?
E claro que nós, como jovem, nós temos muita criatividade, né? A gente consegue ter essa criatividade e consegue buscar dessas tecnologias, essa forma de transmitir o evangelho de uma forma diferente, trazer esse valor, né? Trazer essa beleza de uma forma atual que nós temos, no caso, que é a tecnologia, e que se torna tão belo quanto, né? E que não se perde essa essência. Então, possamos nós cuidar disso também, né? Possamos cuidar da forma que nós nos portamos, daquilo que postamos, daquilo que falamos, daquilo que curtimos, em tudo que nós fazemos em redes sociais, porque isso vai também contra as nossas missões, a nossa missão aqui na Terra, né? Que, como eu disse, é, é levar, né? É buscar a esse céu, é levar outras pessoas para o céu. E às vezes, como eu havia falado também, às vezes isso acontece em uma certa barreira, assim, por se portar de uma forma, de falar alguma coisa. Então, sejamos mais prudentes em nossas coisas que nós falamos e pensamos, né? Porque às vezes o que nós falamos e pensamos não é verdade ou não vai em encontro da verdade, né? Que é Cristo, né? Que é esse céu, que é o que a nossa igreja prega, né? Sim. Acho que de uma coisa que tu estava falando, né, Patrick, se a gente for pegar e bem essa questão, né, somos a imagem e semelhança de Deus. Tu falou sobre as questões assim, né, das posturas nas redes sociais, aquilo que a gente veste, aquilo que a gente curte, aquilo que a gente compartilha, né? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, que tipo de imagem de Deus, né, a gente está transmitindo quando a gente compartilha determinada coisa, quando a gente fala de determinada forma, né? Quando a gente curte, né? Tu falou assim, quando a gente curte. Eu lembrei muito do Twitter, né? Porque no Twitter, às vezes acho que as pessoas esquecem, né? De que assim, ó, tá, tudo bem, tu curtiu, mas todo mundo está vendo que tu curtiu uma coisa, às vezes, muito esquisita, né? E aparece na tua timeline, tu fica, gente, mas eu não sigo ninguém para fazer isso, mas, né, então, com certeza é uma forma de tu entregar algo, né? Então, e isso, quando tu olha para um cristão, isso se torna meio esquisito, né? Claro, todos nós temos as nossas quedas, nós temos, né, as nossas dificuldades, mas a responsabilidade, que é bem isso que tu tá falando, assim, ela é muito grande, né? Sim, e eu ia falar exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão da responsabilidade que nós, como cristão, devemos assumir, assim, quando nós queremos cumprir com essa missão, nós temos que entender que essa missão, ela é nos dada, mas ela não pertence a nós, né? Ela pertence a Cristo e ela vai ao encontro do anúncio do próprio Cristo, né? Do próprio Evangelho. Então, o quanto nós somos responsáveis por isso, né? Então, temos que ter um cuidado muito grande, assim, enquanto a essa responsabilidade que nós temos, que nos é colocado, né? Porque, de fato, anunciar o que não é verdade faz com que as pessoas olhem diferente ou olhem torto para a nossa igreja, né? Porque às vezes nós estamos ali, estamos, né, colocando algumas coisas e aí daqui a pouquinho alguém que não faz parte da nossa igreja veio e diz, isso é permitido, isso pode, não pode, né? Enfim. E agora falando sobre o Twitter, a gente vê muita coisa, curtidas. E a gente precisa ter esse cuidado, assim, né? Não tava falando muito do Twitter, mas bom que tu lembrou, assim, porque de fato, às vezes a gente, não tô dizendo a maioria das pessoas, né? Mas algumas pessoas acham que o Twitter ele não é visto pelas outras pessoas e é onde é mais visto, né? Tipo, vou pro Twitter pra falar merda, vamos dizer assim, desculpa lá, ou pra Sim, curtir o que não sim, der, sabe? As pessoas vêm, todo mundo vê. sim. E como eu dizia, né, ele vai contra a nossa verdade. Assim. E deixa eu ver. Falei sobre a verdade. E quando nós pensamos sobre essa verdade, né, e pedimos que essa verdade seja vivida e através daquilo que é vivido, certamente vai
coerente, aí entra na questão da coerência da nossa vivência, né? Porque não há como anunciar Jesus se nós não somos coerentes, né? Claro que, às vezes, algumas pessoas são dadas como exemplo, e eu não gosto muito dessa palavra, exemplo, num sentido... Porque um exemplo, ele é o modelo, né? E, às vezes, a pessoa não é um modelo a ser seguido, né? Ele pode ser coerente em alguns pontos, porque vive dentro da igreja, mas ele não é um modelo de cristão a ser seguido. Então, claro, exemplificando, tá? O Patrick, ele é coerente em ir à missa, né? Mas ele não pode ser um exemplo porque ele, de repente, se irrita muito fácil ou se porta de uma forma diferente. Então, quando a gente dá um exemplo de alguém, claro que a gente pode dar vários exemplos, né? O Mateus canta muito bem. Isso é um exemplo, né? Que é positivo. Mas a gente não pode generalizar, fazer que a pessoa ou alguém seja um exemplo de pessoa como cristão, assim. A gente precisa pensar que, quando a gente pensa em uma referência, né? Essa referência deve ser Jesus, né? Porque é somente Ele, o nosso líder, somente Ele é a verdade, somente Ele pode, né? E sacia as nossas necessidades, né? Então, somente Ele conhece o nosso interior, o nosso coração, quem nós somos, e somente Ele pode ser o melhor e o mais bonito exemplo de ser humano, né? Então, que quando a gente vai falar sobre exemplo, né, a gente possa pensar sobre isso, né? Claro que a gente tem alguns exemplos, né? Tem muitos exemplos como santos, pessoas que foram coerentes durante a vida e hoje sim são exemplos, né? Exemplos de pessoas que vivenciaram daquilo que é proposto à igreja, né? Que buscaram essa missão, que buscaram cumprir com essa missão, mas nunca deixaram a sua responsabilidade e essa ligação com a igreja, né? E buscavam essa verdade. Né? Então, possamos, né, ser coerentes com aquilo que nós vivemos, né? Possamos buscar ser coerentes com o que nossa igreja nos ensina. E eu gostaria de ressaltar, assim, né, sobre 3 verdades, né, da nossa igreja e que ele é muito importante, né, ou pelo menos deveria, né, ser para nós. Né? A primeira delas é que Deus é amor e por Ele ser amor, Ele nos ama. Né? E quando a gente fala que Ele nos ama, a gente não pode simplesmente romantizar isso também, né? Porque às vezes o amor ele tá, a gente tem uma visão de amor meio destrupada, assim, não é um amor de fato que dá para fazer relação com Jesus, né? Mas ele é um amor que ele ultrapassa todas as limitações, o possível que, de fato, pode ser possível, né? E quando eu falo sobre isso de ultrapassa as coisas que podem ser possível, é quando ele se entrega na cruz por nós. Né? E depois ele vem, através dessa morte, ele vem e ressuscita. Né? Então, ultrapassa o que é possível, né? Nenhum ser teria morrido por alguém ou morreria por alguém e ressuscitaria, né? Então, esse é o modelo de amor, né? Esse é o modelo que se dá para nós, assim, que é o modelo de cruz, né? O modelo que se dá como doação, como entrega, né? Como, enfim, nesse sentido. E a segunda coisa, né? A segunda verdade é que Cristo nos salva, né? Se a gente sabe e conhece
a história da salvação, nós iremos compreender, iremos ter conhecimento de que Cristo, através da sua cruz, ele vem e nos salva, né? Então, possamos confiar nesse Cristo que nos salva, né? Ele certamente não faria promessas para nós de um reino eterno, de, enfim, uma vida eterna, né? Se ele não fosse cumprir, né? E a prova disso é Pentecostes, né? Que ele fala que estará conosco todos os dias, né? E envia o Espírito Santo sobre os apóstolos, né? Então, ele não iria fazer essa promessa, não iria prometer aos discípulos, não ia prometer a nós, né, uma vida eterna se de fato ele não pode cumpri-lo, né? Então ele nos salva e ele cumpre com a sua promessa de salvação, né, que é a vida eterna. E a terceira é que ele vive. Cristo, ele vive e ele nos quer vivo, né? E quando nós falamos sobre ele vive e nos quer vivo, ele vai muito ao encontro daquilo que nós já falávamos, né? Sobre esse Cristo que vive em nós, né? Sobre esse Cristo que resplandece em nossas vidas, né? Resplandece em nosso coração aquilo que nós pedimos ao Espírito Santo para que ele habite em nós, para que nós sejamos o templo vivo, né? Possamos ser esse templo de Cristo, né? E quando a gente entende, né, que Cristo vive em nós, né, precisamos a todos os dias pedir essa renovação, né, a renovação do Espírito Santo, para que ele renova, para que ele possa nos trazer possa nos trazer uma nova experiência de anúncio, né, uma nova experiência com o Evangelho. Por isso que é importante, né, essa experiência, essa leitura, essa meditação sobre o Evangelho diariamente, né, porque às vezes todo ano, de certo em tempo, as leituras elas se repetem, né? E elas trazem um sentido diferente para nós, né? Porque a gente precisa que o Espírito Santo inove em nós, né? Nos tornemos pessoas novas, né? E somente assim, através das nossas renovações que o Espírito Santo faz em nós, possamos entender e cumprir com essa missão, né? Que seria muito fácil eu fazer a leitura hoje, entender ela hoje, cumprir com a minha missão ela de hoje, né? E aí, em outro momento, ela vir de novo e eu não cumprir com a missão, eu não fazer com o que ela com o que ela pede, enfim. Então, a gente precisa, né, estar em constante contato com Deus e pedindo para que Ele renove em nós, né, a experiência com esse anúncio, a experiência com o Espírito Santo. E para finalizar, assim, a gente precisa, né, confiar, né? E essa confiança, ela também, né, vai ao encontro dessa renovação. Né? Se nós não confiarmos, se nós não conseguirmos confiar em Deus, no Senhor, né, certamente Ele não vai renovar as nossas forças, né? Tem uma frase, né, que eu gosto muito, que fala que o Senhor, Ele renova as nossas forças e tem asas, nos dá asas, né, que fazem como águias, fazem nós como águias, né, que correm e fazem nós corrermos sem se cansar, né, marchar sem cansar, né, desfalecer. E nós precisamos, né, através dessa renovação, dessa força do Espírito Santo, ter asas, né, ter asas para lançar a novos voos, para lançar a novas missões, para lançar a esse amor, né, nos lançar e correr aos braços do nosso Senhor, correr aos braços daqueles que mais precisam para anunciar, e também não se cansar disso, né? Não se cansar desse serviço, de pedir, de renovar-se, enfim. E por fim, né? Eu gostaria
uh, trazer um pouquinho assim sobre um modelo, né? Um modelo de jovem, um modelo de pessoa que resplandece a face jovem da igreja, assim, né? Que fala que é o grande modelo que nós temos assim como jovem, né? E que de fato deu o seu sim, entregou-se por nós e cumpriu com a sua missão, né? Que é a Maria, né? Maria Santíssima, ela que concebeu um, concebeu Jesus e foi templo desse Espírito Santo, né? E mesmo sabendo que o Senhor morreria, né? E ressuscitaria, ela permaneceu junto, né? Permaneceu ali, permaneceu porque ela poderia muito bem, né? Permanecer em casa porque ela sabia que ele iria voltar. Né? Não, ela quis vivenciar de todos os momentos, todas as coisas, todos o sacrifício, toda essa doação, para que ela pudesse entender, para que ela pudesse também, né, ser anunciante no silêncio, anunciante no olhar, anunciante no coração, anunciante, enfim, de todas as formas que era possível, né? E ela permaneceu em todos os tempos, todo o tempo, até mesmo junto com os apóstolos, né? Por mais que ela já tivesse recebido o Espírito Santo, ela esteve junto com os apóstolos, né? E novamente foi agraciada por esse Espírito, né? E que bom, né? Seríamos nós a todos os dias ser agraciado por esse Espírito, para que através daquilo que nós somos chamados, daquilo que nós somos designados, né? Através daquilo que nós entendemos do Evangelho, possamos anunciar, possamos cumprir com a nossa missão, possamos entender a nossa vocação. Enfim, é isso que eu tenho a oferecer. Eu sei que é pouco, mas é de coração, certamente pode ter acrescentado para alguém ou não, enfim. Mas não importa, é doação a Deus e é isso que importa para nós. Né? Não, que maravilha, é muito bom te escutar, muito bom tu trazer algumas coisas e relembrar algumas coisas para nós. Eu acho que a gente pode. Tem algumas perguntas que o pessoal mandou, né? E acho que seria bem legal a gente fazer aquela oração, aquele momento que a gente combinou. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Agora é 21h58, né? A gente já começou a dar o tempinho aqui para mim. Vou encerrar essa live e aí, pessoal, voltem, por favor, né? Que aí agora daí não vai ser 1 hora também de duração, né? Mas vai ser um tempinho só pro Patrick responder as perguntas que o pessoal fez, né? Vai ser um momento de frente com o Patrick. E aí a gente faz uma oração encerrando, certo? Então peço encarecidamente, sim, né? Que aqueles que puderem, óbvio, né? Puderem estar conosco nesses próximos minutinhos em seguida. Tá? Vou só salvar a live aqui, demora um tempinho aqui só para botar no IGTV. E em seguida a gente já começa um novo vídeo, beleza? Certo, Patrick? Parece. Certo. Então tá. Então, certinho. Então tá. Então, pessoal, nos encontramos em seguida. Abraço!